Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 local, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e a TV Câmara. E a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o lema é Uma Só Terra. A gente vai entender o porquê desse tema, um tema que já foi lema da Conferência de Estocolmo em 1972 e por que ele está tão atual ainda 50 anos depois. Conosco o secretário municipal do Meio Ambiente, Rafael Colucci. Bem-vindo, Rafael. Tudo bem, Marcinha? Tudo bem, Ademar? Aos telespectadores aqui da TV Câmara, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, voltando aqui a essa casa como secretário. Também o secretário executivo da Agenda 21, Ademar Marques. Bem-vindo, Ademar. Muito obrigado, Marcinha, Rafael, que bom estarmos aqui numa data tão especial e acho que vai ser um bom debate. Um mês especial, né? Porque a gente vai falar sobre meio ambiente durante todo o mês de junho. E aí a gente tem esse lema, né? Uma só terra. Fala um pouquinho para nós, Ademar, por que esse tema foi revisitado de novo nesse momento agora? O mundo, né, passou por um processo de debate questionando o modelo de produção, o modelo de desenvolvimento, né, como herança de todo o processo chamado de Revolução Industrial, que havia uma concepção muito grande de que os recursos naturais eles eram infinitos. E a comunidade científica começou a questionar a partir das pesquisas e tu dizendo, não, peraí um pouquinho, tem rios que já não estão existindo, nós estamos contaminando os rios, nós temos problema de poluição sonora, estão sendo esgotados esses recursos naturais. A continuar com esse processo, a Terra em pouco tempo deixará de existir, o planeta Terra. Então a primeira conferência ela foi convocada em 1972 pelas Nações Unidas com esse objetivo, discutir o modelo, né, de desenvolvimento em curso e quais são os caminhos que nós devemos apontar, buscando aí sim um desenvolvimento econômico, social e ambiental, o que nós chamamos de sustentabilidade, um desenvolvimento sustentável. Então essa conferência ela foi pioneira neste processo de chamar a atenção de forma global, porque as coisas eram de forma localizada, então ela passou a ser uma coisa muito mais global. E a partir daí nós realizamos a primeira conferência do meio ambiente, discutindo realmente esse tema. Ou seja, nós temos uma só terra. Posso chamar de Pachamama, posso chamar de Gaia, ou posso chamar simplesmente, como nós humanos chamamos, de planeta Terra. E de fato, é uma só casa que nós temos. Não existe outro equivalente que a gente saia daqui e vá para lá. Pelo menos não foi descoberto este local. Então nós temos que cuidar dessa casa comum. E essa conferência, Márcia, ela teve esse objetivo de falar que o ser humano precisa viver em harmonia com a natureza, né? E entender que estes recursos, eles fazem parte de um ecossistema. Toda a biodiversidade que nós temos, elas estão interligadas, inclusive nós humanos. O equívoco é nós pensarmos que o ser humano está no centro e ele não está no centro. Então foi uma outra tese que foi derrubada de que o homem era o centro da Terra. Ele não nós somos centro, o meio ambiente. Nós somos meio, somos parte desse ambiente. Nós não somos os únicos, tem outros realmente atores no meio disso. E a partir daí, desta conferência, foi aprovado tirar um dia de mobilização global, claro que é o ano inteiro, mas um dia para que possam ter mobilizações no planeta todo. Então nasceu o dia 5 de junho, já em 74. Depois apenas estabeleceu o dia 5 de junho, mas foi tirado na conferência um dia mundial do meio ambiente para fazer todas essas discussões. E aí, logo após a conferência, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA. Então, a partir daí, nós tivemos vários programas de meio ambiente para todos os países. Os países começaram a criar seus ministérios, suas secretarias de meio ambiente, por isso que essa pauta é tão importante para nós, como você falou no início do programa, na abertura,
esse tema voltou. Por que ele voltou? Porque ele é atual. Nós estamos ainda vivendo problemas gravíssimos com relação, não obstante os avanços, e vamos falar desses avanços, mas nós temos problemas gravíssimos sim, e que colocam em xeque realmente a nossa terra, né? A nossa casa comum. Então vamos falar desses avanços. O que a gente avançou nesses 50 anos e o que a gente ainda daqui a pouco até retrocedemos, porque a gente tem alguns índices aí em relação à Amazônia, não é? Sim, nós temos o modelo, se a gente observar de desenvolvimento, aparecia muito essa ideia do desenvolvimentista, ou seja, importante o crescimento econômico, não importa a que preço. Então a gente rasgava a Transamazônica, entende, a Amazônia de forma sem um planejamento adequado. As cidades começaram a inchar, indústrias aparecendo, não importava se ela ia poluir ou não. O que era importante é que as pessoas tivessem seu dinheiro, seu trabalho e pronto. E depois, como se depois a natureza por si só pudesse dar conta. Isso não ocorreu. Então, qual é o avanço primeiro que nós temos? Primeiro, a tomada de posição política de forma global. O problema não é dos Estados Unidos, o problema não é do Brasil, não é do Japão, da China, da Suécia, da França. O problema é global, é nosso, é a nossa terra. O que um faz, ele prejudica os outros. Então, é verdade, eu sei que existe uma crítica de que a Europa destruiu, entende, suas reservas. Destruíram, assim como o Brasil também destruiu muito, porque essa era a concepção que tinha. À medida que começamos a dar atenção à ciência, aquilo que a academia começava a falar, os cientistas falando do problema que nós teríamos de aquecimento global, já apontando naquele período, já apontava o que hoje nós estamos dizendo. Então, o que eu posso dizer? Avanço numa maior consciência em relação a isso. Consciência não significa que eu não vou ter atitudes ainda equivocadas. Como tem muitas pessoas que têm consciência, mas ela ainda joga o seu resíduo no chão. Ela não faz a sua separação do seu lixinho em casa, do seu resíduo, mesmo ela tendo a informação. É uma tomada de atitude. O que eu acho que nós não avançamos ainda mais nessa atitude, tomada de atitude por vários, ainda de vários segmentos empresariais. Transformar essa atitude em ação. Em ação objetiva, que ela traga resultado importante. Mas um outro avanço que eu posso realmente colocar é a organização de toda a legislação nos países em relação à questão ambiental. Temos hoje, regras a secretaria que o Rafael faz parte, ele sabe disso, ela está estruturada do ponto de vista legal. Então, um empreendimento precisa de licenciamento. Isso está estabelecido. Hoje nós podemos medir o impacto desse empreendimento para a vizinhança, para o meio ambiente. Antes não importava. Quanto emprego você vai gerar? Vou gerar X emprego. Isso era o mais importante, não era, Rafael? Então hoje não. A legislação ela avançou em todos os países sobre isso. Inclusive o Brasil recebeu influência direta deste conceito de desenvolvimento. Por isso que a nossa Constituição, no artigo 225, diz que é responsabilidade nossa a proteção do meio ambiente para as futuras gerações. Não só para atender às nossas necessidades, mas das futuras gerações. E naquele período, a Suécia sediou. E por que a Suécia está sediando de novo? Porque, por incrível que pareça, é uma das nações. Tem problemas lá? Tem. Mas fez o seu dever de casa, como vários outros países, principalmente do leste europeu, os países nórdicos, a gente vê, tem muito cuidado sobre isso, né? Mas eles são exemplos para que a gente possa seguir. Então é possível. E o Brasil, se nós olharmos até pouco tempo atrás, ele era um dos líderes globais em termos de cumprimento das metas estabelecidas nos protocolos que o Brasil assumiu, diferentemente do que nós estamos vivendo hoje. E eu não estou aqui para a gente ficar discutindo a questão ideológica de esquerda ou direita. Eu tenho um fato. Qual é o fato? Primeiro, nós temos aquecimento global provocado pela ação humana, isso já está realmente comprovado. Não dá para dizer que a Terra é plana, porque não é. Entende? O nosso brasileiro que subiu um pouco lá no espaço pôde dizer a Terra é redonda. Ponto. Então isso é ciência. Contra ela nós não podemos realmente ir.
Hoje, nós temos desmatamentos gravíssimos no Brasil, né? E podemos conversar um pouco mais sobre essa questão, Márcia, porque nós não temos nada que comemorar em termos de desmatamento do nosso bioma. Nós vivemos um bioma Mata Atlântica. Passo Fundo, por exemplo, é bioma Mata Atlântica. Aliás, metade do Rio Grande do Sul é Pampa e Mata Atlântica. E nós perdemos de 2020 a 2021 mais de 66%, aumentou o índice. Nós desmatamos o equivalente a 2019 em 66%. Isso é muito grave. É muito grave porque a gente está perdendo muito. E em Passo Fundo não chegamos a esse índice, né? Mas por conta deste cuidado permanentemente nós. Mas o Rio Grande do Sul teve perdas grandes e tivemos outros estados que as perdas foram muito maiores. Então vamos falar sobre o nosso dever de casa, como é que está, secretário, o dever de casa de Passo Fundo. E aí a gente também apela para você que está em casa, né, para você também fazer essa reflexão aí, porque a gente não pode cobrar só do poder público, né? Como a gente acabou de falar aqui, e o Ademar trouxe muito bem, é responsabilidade de todos nós, de cada um de nós, né? E o que a gente está fazendo com o nosso lixo? Né, que vai lá entupir a boca do bueiro, que depois vai acabar muitas vezes, e agora com essas últimas chuvas, alagando as ruas, alagando o seu pátio, alagando muitas vezes a sua casa. O Ademar colocou com bastante propriedade vários tópicos que a gente não é só dever do poder público, e ele colocou muito bem isso, que as pessoas também têm o seu dever, as entidades políticas como governantes, né? Digo, não na questão propriamente dita ocupando cargos, mas a política nacional, mundial em preservação ao meio ambiente, ela é única, né? É o que ela é proibido em algum país, com certeza em outro ela deve ter outras restrições, mas ela também deve ser proibida porque ela prejudicia o meio ambiente. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa para se instalar aqui em Passo Fundo, ela vai ter que obedecer toda a legislação ambiental. O desenvolvimento anda junto, mas ele tem que respeitar a questão ambiental, porque você vai ter que ter no mínimo 3 licenças, que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, e todas elas para as empresas vai ter que estar com os condicionantes, né, respeitando a questão ambiental. E hoje a gente vê Passo Fundo, estou como secretário agora há mais de um mês, poucos dias mais de mês, mas estive na pasta lá em 2013 a 2016 como coordenador de licenciamento e fiscalização e licenciamento, bem onde abrange hoje os aspectos das licenças para as empresas e a fiscalização para aqueles que cometerem o tipo de infração. Vai de uma poda de árvore, uma poda drástica, um corte de uma árvore, também a questão depois de dano ambiental, que a sua empresa possa vir a largar dejetos ou no rio ou óleo, tem várias outras coisas que dentro dessa preservação pela Secretaria do Meio Ambiente a gente tem as atribuições, mas falando de secretaria, ela é muito ampla, porque ela pega do direito dos animais, que também é parte do meio ambiente. Quem diria, né, Ademar, que isso há 15 anos atrás as nossas crianças tiveram que ter uma educação ambiental que vem contínua até hoje, que acho que teria que ser ainda mais efetiva, mais forte dos órgãos com investimento para que isso seja permanente, porque as crianças elas têm daqui a pouco uma idade, ela vai para outra série, ela sai do ensino médio, ela vai para o 2º grau, das séries iniciais, e aí tu tem que ter um acompanhamento para torná-los adultos mais responsáveis. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria pensar melhor agora como recursos para incentivar, porque preservando, você transforma as crianças. E a mesma coisa, Ademar, quem diria que elas iam ter a educação ambiental sobre os PETs, as garrafas PETs. É tirada do rio toneladas em barreiras, que é feito através da Secretaria, com a parceria com os institutos, com os grupos, com a Agenda 21, com o GESP, todos são parceiros. Isso é bom lembrar à população que todos esses institutos e órgãos governamentais e não governamentais são parceiros em manter
essa questão mais próxima do controle, porque a gente sabe que existe, nem sempre vai conseguir fazer isso, mas hoje a educação também do bem-estar animal, ela vai de encontro a essa questão. Olha, você não pode largar garrafa PET nos rios das crianças, isso há 15 anos atrás, iniciando, estou falando genericamente, é a mesma coisa com os animais. Também não pode maltratar. E isso ele está interligado. O trabalho da Agenda 21 ou do Instituto Ambiental, da Secretaria, onde houver uma identificação de maus tratos, eu tenho certeza que o Adhemar vai nos passar, o GESP vai nos passar, assim como é feito através de denúncias, de encaminhamentos, de pedidos de informação, de esclarecimentos, para que aquilo seja tomado, as providências para sanar aquilo. Então, nós estávamos falando agora, dias atrás, aqui do plano de saneamento, plano de resíduos, plano de saneamento básico. Imagina, tem que avançar, o plano de resíduos tem que avançar, tem a meta até 2025, mas realmente, analisando com outro olhar, a gente vê que tem muita coisa ainda que vai ter que acelerar para poder cumprir os requisitos determinados no plano, que foi elaborado com muita seriedade, com muita propriedade por os órgãos, né? E eu acho que isso é o que está fazendo o gerenciamento que o Adhemar colocou. Não é em cima de ideias julgadas, largadas. Existe uma lei nacional que regulamenta, a lei estadual e as leis municipais. E hoje Passo Fundo tem a sua parte nisso, e também quero deixar aqui, enquanto meu tempo de secretário, melhorar isso em parceria com todos esses institutos e órgãos que eu já falei aqui, até com os nossos servidores de outras secretarias, que estamos sempre trabalhando interligado para nós melhorar. Daqui um pouco, ano que vem, a nossa secretária retorna, e eu quero deixar minha marca, então eu tenho pouco tempo para trabalhar muito, né, Adhemar? Então, vamos falar então no retorno sobre esses projetos. E também vamos seguir tratando sobre as ações, né? A gente sabe que tem alguns eventos, algumas atividades que vão ser realizadas ainda neste mês de junho. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com o Ecologia e Meio Ambiente. Nós estamos falando, então, sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, sobre o mês que comemoramos, então. Não sei se comemoramos, né, Adhemar? Mas eu acho que a gente ainda comemora, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, o mês do meio ambiente. Nós estamos aqui com o secretário municipal do Meio Ambiente, Rafael Colucci, também com o secretário da Agenda 21, Adhemar Marques, e estamos falando sobre o lema, né, que é Uma Só Terra. E a gente encerrou, né, o primeiro bloco, falando sobre as questões locais do meio ambiente. E o senhor falava de alguns desafios que o senhor tem frente à pasta. Vamos falar um pouquinho sobre esses desafios? A verdade é que vou inverter aqui. Antes de nós entrarmos no desafio, vamos pegar o link que nós comemoramos, né, dia 5 agora, domingo, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e sábado teve uma atividade muito boa lá na Secretaria, através do Conselho. Eu dei os parabéns para todos, né, mas especificamente para a Marisa e para o Glauco, que foram ali dentro da Secretaria os servidores que fizeram toda a condução, junto com a Agenda 21, com o Instituto Ambiental, com o GESP, com todos os conselheiros, e realmente foi um evento muito legal, porque nós passamos 2 anos, né, Adhemar, nessa pandemia sem poder fazer nenhuma atividade, e ali mostrou que sim, que as pessoas estão ainda preocupadas, que tem, vamos pegar um exemplo ali do pessoal da Tiaraju,
Eles têm um projeto agora, a cada poste, uma árvore. Olha que bacana. Então, a gente vê que muitas das pessoas querem pedir e solicitar, e as empresas também agora elas estão com essa visão consciência de ambiental, trazer, porque traz de volta essa recompensação, essa compensação florestal para a natureza. Os postes deles também são reutilizados em outras coisas, então ali foi muito bem. Eu queria dar os parabéns aqui para o Ademar e para todo mundo, porque realmente a gente conseguiu sintetizar para todo mundo através do programa lá, que foi ao vivo lá na secretaria, e mostrou realmente que o pessoal aqui está enganjado e tem muito trabalho prestado. Os desafios, a gente sabe que hoje a gente pegar a questão dos resíduos sólidos é uma preocupação não só para Passo Fundo, mas para qualquer governante, para qualquer prefeito, para secretário do meio ambiente, e nós aqui queremos aumentar a capacidade de reciclagem, porque aumentando cada vez mais essa capacidade, nós damos renda também para as cooperativas e para aquelas pessoas que trabalham, que vivem disso. Então veja, nós tivemos 2%, 4%, 8%, aumentou, mas nós precisamos aumentar mais, muito né? mais. O dia que daqui a pouco a gente chegar a 40%, olha o passo que se dá. E isso se traz muita estruturação também para essas pessoas, para o município, pensar novas tecnologias para que a gente não mande mais esses resíduos para fora, que a gente transforme em energia, uma nova fórmula de pensar o meio ambiente. Então, esses são desafios que a gente também tem na questão do bem-estar animal, na questão do bem-estar animal, que é maior questão é a conscientização das pessoas. E as mesmas coisas também com os problemas do lixo. A gente tem que começar lá pela nossa casa, né? Eu sempre falo isso. O Ademar colocou muito bem. Separar o lixo. A gente percebe, e eu moro numa área que tem muito container, que é na área central da cidade, e a gente percebe, eu fico muito triste porque eu levo lá o meu lixo separado e muitas vezes o meu resíduo vai junto com outros que não separaram. E isso atrapalha para os próprios recicladores. Com certeza, Marcia, coisas tão fáceis, daqui a pouco, nesses dias vai passar o caminhão reciclado, e que vai para levar para o reciclado, porque o outro orgânico, é assim, não, mas vamos fazer algo efetivo para que a gente consiga trazer maior qualidade desse resíduo para aquelas pessoas lá, que lá no destino final, que não vá para o meio ambiente. Tem várias outras. Esses dias foi convidado por uma prefeitura aqui de Arroio do Sal, que está com uma planta nova, aumentando a capacidade para 20%. Pô, imagina Passo Fundo chegar a 20% agora numa capacidade de reciclagem, de tirar essa... Então, são esses desafios a gente tem. Tem também na questão do meio dos animais, para conscientizar as pessoas, porque quem larga os animais na rua? São as pessoas. Quem larga o lixo lá no bosque? Seguidamente a prefeitura vai lá e limpa. Uma semana depois, de novo os resíduos. Então, essa questão, Ademar, por isso que eu digo, nós temos que pensar mais e investir mais na política de prevenção, na conscientização de crianças, de adultos, entrar no segundo grau, ter também na faculdade. O dinheiro pode ser transformado em ações que vão trazer efetivo resultado. E não tem outra forma de a gente mudar isso sem conscientizar as pessoas. Então, o caminho da conscientização, ela passa por esses grupos, por essas entidades que têm na sua pauta ambiental levar a conscientização, porque a própria secretaria no seu deveria ter na questão ambiental isso contínuo. E hoje quem faz esses serviços é essa parceria com a Agenda 21, com o Instituto Ambiental, que leva às escolas, enfim. Mas isso deveria ser já rotina para qualquer Secretaria do Meio Ambiente ter isso. Então, graças a essas parcerias aqui que a gente tem hoje, com o município, através do prefeito, através dos convênios e os projetos, que também temos que acelerar na CLC, não ser tão travado para que as coisas possam andar cada vez mais rápido, andando mais rápido, mais resultado. Então, são desafios pequenos aqui que a gente falou, que eu poderia ficar aqui falando um bloco inteiro de desafio, porque a cada dia que se encerra um desafio, inicia outro. E então,
Grato por estar aqui, Ademar, aqui contigo, já ser um bom parceiro de longo tempo, já que eu estive aqui na Câmara de Vereador, no primeiro mandato, no segundo mandato, também sempre à frente de colocar à frente dos recursos hídricos, trabalhando. Então isso é bom quando a gente tem parceiros bons, que aí as coisas vão andar. Então fico feliz de poder ter participado aqui com vocês, fico à disposição, sou parceiro aqui dos grupos para nós poder avançar cada vez mais aqui na nossa pauta ambiental. Ademar, a gente falou sobre alguns desafios aqui da cidade, algumas ações da secretaria, enfim, como você analisa essa questão e a gente também trabalhando esse tema, né, do Dia Mundial do Meio Ambiente, como conciliar tudo isso? Eu sei que as pessoas às vezes olham a situação que é colocada sobre as questões climáticas, desmatamento, e todo mundo olha assim e diz assim, então nós não avançamos, como é que vocês estão falando, estão comemorando, não tem o que comemorar. De fato, nós temos problemas. Sim, nossos problemas eram muito mais graves do que a gente possa imaginar. A diferença é, por que eu comemoro? Porque nós temos direcionamento hoje. Antes não tinha. Vamos imaginar, de 72 até 92, quando todos os documentos foram 20 anos para você elaborar documentos e protocolos, convenções, a Convenção da Biodiversidade. Então você teve em 92 estruturado o sistema, entende, para compreender como é que funciona a sociobiodiversidade. Entende? Então você tem uma Convenção da Biodiversidade que trata com todos os temas ambiental, desde a questão da fauna, da flora, entende, dos nossos recursos hídricos, você tem a questão do clima, tudo que foi construído, né, em relação às mudanças climáticas, né, ali você teve aprovado diretrizes em relação à Agenda 21 global para o planeta inteiro. Então, quando nós imaginamos isso, e a partir desses documentos, os países foram se adequando. Se eu olho de 92 para cá, são 30 anos. 30 anos é pouco, então a gente tem que ter paciência. Não, a luta não encerrou, nós temos problemas. Está apontado aí que nós temos uma meta antes que a gente tenha, digamos, catástrofe muito mais grave, como nós estamos assistindo esses últimos dias lá no Nordeste, entende? Nós tivemos no Sul, então são várias situações que ela deixa a gente preocupado de que nós não avançamos. E eu insisto para que a gente perceba, nós avançamos sim. Avançamos quando o Brasil criou um sistema, que é o que Rafael estava falando há pouco, do ponto de vista do município, criou um sistema que normatiza e regulariza as nossas atividades humanas, seja ela do ponto de vista econômico ou mesmo caseira. Uma simples reforma que eu quero fazer da minha casa, eu tenho que também perguntar se isso impacta a questão do meio ambiente. Há algum pouco tempo, os animais eram largados de qualquer maneira. Hoje não, você tem responsabilidades. Animais de tração, né, aquelas carroças de tração animal, tudo isso foi regulamentado porque havia maus tratos em relação a isso. Isso é uma evolução na sociedade. Agora, é suficiente? Não. E é como o Rafael disse, o que nós precisamos? Precisamos colocar isso como estruturante no nosso país. A educação ambiental é uma política nacional, ela está nas diretrizes, nos parâmetros curriculares, e isso não pode ser só em junho, no dia 5 de junho, quando é para a gente lembrar, comemorar, ok? Mas principalmente lembrar da nossa responsabilidade. Por isso, na segunda-feira agora, estávamos com uma agenda lá na SMAN, com a escola Padre Anchieta, discutindo com as crianças do 7º ano a questão das áreas protegidas. O que é área protegida? O que é o bioma Mata Atlântica? Qual é a fauna que está ali? Para que eles reconhecessem e também a responsabilidade de proteger. E que bacana, não é? A gente ter a Secretaria do Meio Ambiente num espaço que fornece essas atividades, banhado, não é? No próprio banhado. O que é o banhado da Vergueiro? O banhado da Vergueiro, ele poderia ser, naquele entorno, uma quantidade enorme de prédios, porque é uma área privilegiada aquela, mas é um banhado, e ele é importante, entende? Dentro do ecossistema como um todo, ele é importante, tem um papel importante ali na questão
não só para preservar a vegetação, mas, por exemplo, para o clima, quem mora aqui naquela região, os animais que estão ali. Quem disse que o ser humano é que tem primazia de estar neste ou naquele outro local? Não, nós não somos centro. Então, esse equilíbrio é importante. E o prefeito, Pedro Almeida, agora desapropriou, inclusive, outros terrenos desta área. Nós já falamos disso aqui. Que coisa importante! Daqui a pouco nós vamos ampliar aquela área. Por exemplo, as pessoas passam ali no banhado, eu vejo elas caminhando com os seus animais, com os seus pets, as crianças brincando dentro do parque. Isso é importante, ela convive com o preá ali, vendo. Olha que legal, né? E como eles saem das tocas e ficam. Isso é importante a gente entender. Que eu não preciso pegar uma pedra e tentar matá-lo. Então, esse convívio, eu acho que isso é um avanço. Agora, isso no centro da cidade, não é? Isso no centro da cidade, isso é privilégio. A gente consegue privilégio. ver isso. Então, eu acho que é um privilégio mesmo da nossa cidade e um privilégio das pessoas que passam por ali, que podem conviver. Isso. Olha o Parque da Gare, Marcinha. Nós temos o Parque do Pinheiro Torto para pesquisas e tudo. Olha o que nós temos ali. Tem um achado arqueológico, inclusive, ali naquele local que vai ser explorado no sentido de pesquisar mais sobre isso. Então, tem aqui o Arlindo Haas, um parque urbano que pode ser integrado ao Sétimo Céu. O instituto lá na escola, a RPPN particular do Menino Deus. Né? Então você tem reserva particulares, desde a Maragato, o Menino Deus, como foi lembrado, La Barra. São empreendimentos que já têm essa preocupação. Por que eu digo que é avanço? Porque hoje os empresários bem-sucedidos são aqueles que estão olhando para isso. Eu vi agora recentemente, dentro do relatório da BS Bios, eles querem carbono zero nas suas atividades. Olha que coisa maravilhosa. E quanto mais os empresários acordarem para isto, nós vamos ter cada vez mais um desenvolvimento sustentável. Aqui, hoje os empresários que viam isso como problema, eles fracassaram. Os empresários, bem isso aí, Ademar, que estão tirando isso de proveito para entregar para os seus clientes a preservação do meio ambiente. Com essa, eles estão cada vez mais progredindo, porque eles estão vendo que as pessoas querem isso. As pessoas querem ter. E desculpe, Rafael, tem uma questão muito clara. Por que é importante a normatização global e também no nosso país? Hoje a Organização Mundial do Comércio e a OCDE, eles exigem, por exemplo, comercializar, mandar produto para fora, é rastreado o processo de produção de cada um dos nossos produtos, não vai para fora lá de qualquer maneira, agredindo o meio ambiente, tendo exploração de mão de obra, trabalho escravo, são uma série de questões que estão... Por isso que eu digo que isso é avanço. Agora, nossos problemas são maiores. Como nós estamos dizendo aqui, como é que nós vamos comemorar que aumentou 66% de desmatamento na Mata Atlântica, onde ela é a mais antropizada? São 17 estados que têm a Mata Atlântica, inclusive o nosso estado. Então nós temos que cuidar e preservar. Por quê? Porque essas espécies são importantes. Ontem no banhado mostrava em Arvorezinha um sapinho que é o único no mundo, e ele está no Rio Grande do Sul, em Arvorezinha. Ou seja, aquela área tem que ser preservada, porque nem todo mundo conhece este sapo. Nem que seja só por ele, né? Então, você imagina aí as pessoas, mas é um sapinho, o que é um sapinho? São espécies, elas são importantes. E tem elas o seu papel, cada um tem um papel e tem o seu equilíbrio. Como nós já vimos sobre isso, olha a discussão sobre a extinção das abelhas, o risco que nós corremos. Na hora que não tem polinização, como é que nós vamos ter o alimento? 4 anos depois, né, Ademar, que a última abelha se for, o ser humano corre sério risco. Então, assim, antes que encerre, eu sei que nós temos, tu perguntaste sobre uma série de atividades. Várias atividades. Antes, a gente tinha uma atividade no dia 5. Hoje nós temos 30 dias de atividades, todo mês, comemorando com várias atividades que foram realizadas. Desde ontem aqui a TV Câmara, a Câmara de Vereadores, a TV Câmara estava transmitindo, entende, a sessão, né, com o promotor Paulo Cisne, com o vereador Michel, no seu grande expediente, abordando, algum tempo atrás, nem se abordava esse tema. Então, esta Casa Legislativa estava discutindo uma pauta importante e as intervenções dos vereadores foram reafirmando
o seu compromisso com a questão ambiental. Esse programa, não é? Este programa, ele é fruto disso. Aliás, no próximo ano, nós temos 13 anos de programa Ecologia e Meio Ambiente. Então, isso é importante. Esta casa dá a demonstração de que a pauta ambiental é uma prioridade. Quantas câmaras de vereadores têm um programa como este na sua grade permanente? Então, este é algo para a gente realmente estar destacando. Então, nós vamos estar discutindo agora no bairro a bairro, por exemplo, bairro a bairro, ou a solicitação do próprio gabinete do prefeito e da Secretaria do Meio Ambiente para realizar oficinas sobre a questão do meio ambiente, não só no dia do meio ambiente, mas no bairro a bairro, agora de forma permanente. Olha que coisa interessante. Vamos estar sábado fazendo a educação ambiental, discutindo com as pessoas, entende o seu papel e a sua responsabilidade. E eu poderia encerrar dentro dessas atividades que estão previstas, né? São várias atividades, o Corsã nos bairros que vai ocorrer, a reunião do Conselho do Meio Ambiente, que é aberta ao público agora no dia 9, nós vamos ter no dia 23 reunião da Agenda 21. Então, as pessoas que quiserem ter acesso a esta agenda coletiva, ela está no site da Prefeitura, entende? No site, procure lá Conselho Municipal do Meio Ambiente e vai encontrar toda essa agenda de programação e poderemos estar envolvidos. Mas o que eu posso encerrar neste momento, como expectativa da Agenda 21, e eu sei que existe um comprometimento por parte do prefeito Pedro Almeida de fazer uma diferença nesta área e, consequentemente, os seus secretários, nós temos bons desafios. Fazer a revisão, como o Rafael falou, do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, melhorando as nossas metas, para ampliar a coleta seletiva, né, e o processo de reciclagem lá, de separação desses resíduos que podemos sim aumentar. A política de bem-estar animal, né? Essa é uma pauta que eu sei que o secretário Rafael tem enquanto vereador, mas ele está em cima disso, e a política de recursos hídricos. Nós somos o berço das águas, então nós precisamos, se nós sairmos este ano com estas pautas e mais o plano de Mata Atlântica, certamente nós temos muito a comemorar. Vamos avançar. No próximo ano vamos estar falando desses avanços aqui, não é? Com certeza. Agradeço então, secretário, muito obrigada. Também ao secretário da Agenda 21, Ademar. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui. E lembrando, né, já que estamos no mês do meio ambiente, que você também, aí de casa, faça a sua parte. A gente volta no próximo programa. Até lá! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.